Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula hoje com o tema Estados Físicos da Matéria. A matéria era classificada em três estados físicos diretos: sólido, líquido e gasoso, que nós vamos estudar a partir de agora. Antes de iniciar nossos estudos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu joinha, ok? Então vamos lá nossos estudos. Primeiro passo que nós vamos estar se atentando. Toda matéria ela é constituída de pequenas partículas e, dependendo do seu tamanho, ou seja, ela maior ou menor, e o grau de agregação entre elas, pode ser encontrada em três estados físicos, como eu já tinha dito: estado físico sólido, líquido e gasoso. Outra característica que nós temos é a forma como ela se apresenta, seja ela na característica macroscópica, alterando diretamente o volume ou a sua forma. E também nós temos a característica microscópica, ou seja, a organização das partículas, que nós vamos observar agora. Na ilustração a seguir, nós temos os três estados físicos com as duas características, macroscópica e microscópica. Como eu tinha dito, na característica macroscópica, altera diretamente o volume e a forma como a matéria se apresenta. Como você pode observar, na característica sólida, há um pequeno espaço entre as moléculas, só que esse espaço é delimitado por um determinado volume ou um determinado recipiente. Caso você observe no estado gasoso, a matéria já apresenta um grande espaço entre cada partícula e não representando diretamente as duas características anteriores, como nós vamos observar a partir de agora. Olha só que interessante. A mudança de estado físico é caracterizada por alguns fatores. Primeiro, devemos se atentar à temperatura de ebulição, à temperatura de fusão de cada substância. Primeiro, nas transformações, como mostra o diagrama a seguir, nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, como também em algumas situações pode ser caracterizado pelo estado de vapor. A mudança da matéria do estado sólido, quando ela passa para o estado líquido, nós chamamos esse processo de fusão. Caso essa matéria do estado líquido volte para o estado sólido, o nome dessa transformação se chama solidificação. Quando a matéria no estado líquido passa para o estado gasoso ou estado de vapor, chamamos o processo de vaporização. Do estado de vapor para o estado líquido, chamamos liquefação ou condensação. A passagem da matéria do estado gasoso ou estado de vapor para o estado sólido, chamamos de sublimação, assim como do estado sólido para o estado gasoso, também chamamos de sublimação. Uma observação: a maioria das vezes você pode encontrar esse processo escrito da seguinte forma: sólido para o gasoso, sublimação; do gasoso para o sólido, podemos chamar também de ressublimação, que significa a volta da matéria no seu estado original, ou seu estado de origem, e assim por diante. Vamos fazer uma observação que aqui nós atentamos para duas situações quando a matéria passa do estado gasoso para o estado líquido. Como eu tinha dito, ele pode ser chamado de liquefação ou condensação. Vamos entender a diferença entre esses dois processos. Quando eu digo a liquefação, eu quero dizer que a natureza da matéria inicial ela é no estado gasoso. Quando eu digo condensação, significa que a natureza da matéria inicial ela está no estado líquida. Vamos entender esse processo. Quando eu digo condensação, eu posso citar um exemplo: a água. Olha só que interessante. Água, condensação. Água líquida, a natureza inicial dela é líquida, ela passa para o estado de vapor, passando novamente do estado de vapor para o estado líquido, chamamos de condensação. Por quê? A natureza inicial da matéria ela é líquida. Quando eu tenho uma matéria que ela é a origem dela no estado gasoso e ela passa para o estado líquido, nós chamamos de liquefação. Um exemplo, o gás de cozinha, nós chamamos esse processo de liquefação. Por quê? A origem dessa matéria ela é
gasosa. Submetido a uma certa pressão, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, dizemos que ela ocorreu um processo de liquefação e não condensação. Esses dois nomes servem para diferenciar os dois processos enquanto a sua natureza da matéria. Vamos representar agora a mudança de estado físico com as três unidades, sólido, líquido e gasoso, se atentando nos outros processos. Olha só, coloquei aqui a mudança de estado físico da água. Água sólida passando para o estado líquido, chamamos novamente o processo de fusão. Assim como a água líquida passando para o estado de vapor, chamamos de vaporização. Quando essa água volta no seu estado inicial, ou seja, do estado gasoso para o estado líquido, chamamos esse processo de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, chamamos o processo de solidificação. É a mesma situação quando você pega um copo com água e coloca no congelador. O que acontece com a água líquida? Ela vai se transformar em gelo. Como chamamos esse processo? Solidificação. Assim, do mesmo modo, quando você pega a água sólida, que é o gelo, e tira do congelador e coloca sobre a mesa ou sobre a pia, automaticamente essa água vai começar a absorver calor, ou melhor dizendo, o gelo vai começar a absorver calor e ele vai começar a derreter. Ou seja, ele vai começar a passar para o seu estado inicial, que é líquido. Chamamos esse processo de fusão. A mesma situação quando você pega a água líquida e coloca ela para ser aquecida. Essa água vai começar a ferver e ela vai começar a entrar em um processo que nós chamamos de ebulição, ou seja, também ela começa a evaporar. Então, chamamos esse processo de vaporização. A água dos rios, lagos, mares evapora, vão para as nuvens, chegando lá, ela condensa e volta novamente no seu estado inicial, ou seja, estado de vapor, passando para o estado líquido, chamamos de condensação. Ok? Vamos se atentar agora a alguns exemplos para ficar mais claro essa explicação. Lembrando que nós temos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Vamos relembrar? Do estado sólido para o estado líquido, fusão, líquido para o vapor, vaporização, vapor ou gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o estado sólido, solidificação. Ok? Vamos para o primeiro exemplo. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Ou seja, o ciclo hidrológico é a água líquida, passa para o estado de vapor volta para a forma líquida, líquido passa para o estado sólido, sólido para o líquido. Então, é todo esse processo hidrológico quando a água sofre essas três transformações. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do solo, ponto. Quando já se foi observado calor suficiente, alguma dessas moléculas no estado líquido pode ter energia necessária para ir para a atmosfera. Vamos entender esse contexto. Olha só, o que ele está dizendo? Primeiro, ciclo hidrológico. Todas as três transformações da água, sempre voltando no seu estado inicial. No ponto-chave dessa questão, ele diz da seguinte forma: alguma das moléculas da água conseguiu absorver calor. E o que aconteceu com a molécula da água quando ela conseguiu absorver calor? Necessariamente, ela começou a subir para a atmosfera. Então, podemos dizer que a água ela estava no seu estado líquido. Se ela está subindo para a atmosfera, ela está passando para o estado gasoso. O processo em que a água líquida passa para o estado gasoso, chamamos de letra A, fusão, B, liquefação, C, evaporação, D, solidificação e condensação. Como eu tinha explicado no slide anterior, você sabe que quando a matéria está no estado líquido, passa para o
estado gasoso, se está subindo para a atmosfera, ele está evaporando. Chamamos esse processo de evaporação. Quem marcou a letra C? Ok, acertou, parabéns. Quem não assinalou a letra C, tem que voltar novamente e rever o tópico ao qual trabalhamos com as 3 mudanças e as transformações para cada item. Ok, pessoal? Vamos dar sequência agora à nossa linha de raciocínio com os exemplos para ficar mais fácil a nossa compreensão. A próxima questão, ela coloca da seguinte forma: a naftalina utilizada para espantar traças de dentro do armário apresenta a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A essa mudança de estado físico damos o nome de... Olha só o que ele está dizendo. Ele disse que a matéria está passando do estado sólido diretamente para o estado de vapor. O que nós estudamos? Que todas as vezes quando a matéria passa do estado sólido diretamente para o estado de vapor, ela sofre um processo chamado de fusão, solidificação, sublimação, condensação ou vaporização. Quem marcou a letra C acertou novamente. Por quê? Fusão, ela caracteriza a passagem do estado sólido para o estado líquido. Solidificação caracteriza líquido para o estado sólido. Sublimação caracteriza a passagem do estado sólido para o estado de vapor. Condensação caracteriza do estado de vapor para o estado líquido. E vaporização, estado líquido para o estado de vapor. O próximo item ele diz da seguinte forma: o aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, por exemplo, as geleiras já demoram mais para congelar no inverno. Descongelam mais rápido na primavera. E há mais iceberg. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. A mudança de estado físico descrito no texto são, respectivamente. Como assim a mudança de estado físico? Vamos destacar os seguintes pontos. Primeiro, o que ele coloca aqui? Que a água da geleira, por exemplo, a água da geleira demora mais para congelar. Ok, no inverno. Então, demoram mais para congelar no inverno e descongelam mais rápido na primavera. Olha só, ele está dizendo que a água demora mais para congelar no inverno e para descongelar é um processo mais rápido. O que ele quer dizer com esses 3 itens? Primeiro, demorar mais para congelar significa que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. A matéria passando do estado líquido para o estado sólido, chamamos esse processo de solidificação. Líquido para o sólido, solidificação. E demoram mais para descongelar. Ou seja, demorar mais para descongelar significa que está passando do estado sólido para o estado líquido. Do estado sólido para o estado líquido, chamamos esse processo de fusão. Ok, pessoal? Aqueles que assinalaram a letra A, acertaram novamente. Parabéns! Ok, pessoal? Vamos encerrar a primeira parte do vídeo e dar sequência ao estudo de transformação da matéria no estado físico no próximo vídeo. Ok? Um abraço e até a próxima.